Olá, como vai? Espero encontrar todos bem. Na noite de hoje, estamos reunidos para falarmos a respeito da replicação do DNA. Para darmos seguimento, vamos fazer uma superficial passagem sobre a temática abordada em nosso último encontro, que é sobre a organização molecular e física dos ácidos nucleicos. Bom, como vimos, todo DNA, assim como todo RNA, ele é composto por nucleotídeos. Esses nucleotídeos nada mais são do que organizações que envolvem uma pentose, que é um açúcar, né? Aqui eu vou destacar para vocês. Então, nós temos um açúcar ligado por meio de uma ligação glicosídica. No carbono 1, nós temos uma base nitrogenada, e no carbono 5 nós temos o radical fosfato. Mais uma vez, chamo a atenção que essa pentose ela é composta por 5 átomos de carbono. Aqui, olha, na extremidade 1, 2, 3, 4 e 5. E eu chamo a atenção, em especial para a aula de hoje, que vamos necessitar falar a respeito dessas duas extremidades, da 5' e da 3'. Como mencionado anteriormente, o DNA, ele, de acordo com os achados do Charles, da Rosalind Franklin e do Watson Crick, ele apresenta uma conformação em dupla hélice, né, uma conformação helicoidal, e que, por sua vez, essa dupla hélice, cada uma é composta por um conjunto de nucleotídeos, né, que estão ligados uns aos outros por meio de pontos de hidrogênio. Aqui nós temos a timina e a adenina se ligando, elas se ligam por duas ligações do tipo pontos de hidrogênio, enquanto que a guanina e a citosina, elas se ligam mais fortemente por meio de uma tripla ligação. Mais uma vez mencionando, nós temos aqui esses dois pesquisadores, Watson e Crick, eles estabeleceram a organização molecular dos ácidos nucleicos. E aqui nós podemos observar, né, que eu chamo a atenção para vocês, a extremidade livre, a extremidade composta por radical fosfato, que é a extremidade do carbono 5, então essa é a extremidade 5', e no outro extremo dessa fita simples, nós temos aqui a extremidade livre com a hidroxila no carbono 3, seria equivalente à extremidade 3'. Percebam que nessa região temos um radical fosfato que se encontra preso. Essa denominação de 5', 3' se deve exatamente à presença de radicais livres, de um extremo 5', do outro 3'. A fita é antiparalela, logo, se desse lado é 5, desse lado de cá seria 3'. Nós podemos observar aqui de cabeça para baixo a pentose, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ligado aqui com a hidroxila. Então, a extremidade livre aqui é 3', e do outro lado os radicais fosfato ligados ao carbono 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, caracterizando a extremidade 5' da molécula. E nós observamos que essas duas fitas de DNA estão unidas por meio de pontos de hidrogênio. Dando seguimento, nós temos aqui, conforme mencionado no nosso encontro anterior, nós temos que o DNA ele encontra-se organizado com proteínas, dando origem aos cromossomos que nós observamos durante o ciclo celular, né? Então, nós temos desde a fase em que o DNA está descondensado, que é na intéfase, passando pelas mais diferentes fases da divisão, originando duas células filhas idênticas à célula-mãe. Curiosamente, precisamos chamar a atenção de que, durante o ciclo celular, a mitose ela é conhecida como um processo de divisão celular conservativo, pelo fato de que, durante o processo de divisão, o produto inicial é igual ao produto final, né? Então, temos aqui uma célula, uma representação esquemática do ciclo de divisão celular, caracterizado pelas fases G1, S e G2 da intéfase, posteriormente prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os eventos de ordem física que acontecem, né, nós temos aqui, na fase G1, que é a fase da intéfase, esse G está relacionado à palavra em inglês gap, que significa intervalo. Então, desse intervalo 1 é quando a célula inicia o processo de divisão. A fase S é a fase de síntese, né?
Então, a gente vai se concentrar principalmente hoje nessa fase daqui, que é de extrema importância, que é o momento em que a fita de DNA ela é duplicada. Nós podemos observar fisicamente aqui, temos um cromossomo aqui representado por apenas uma linha, e essa região, essa bolinha, ela representa aquilo que nós conhecemos como centrômero. Já na fase S, essa molécula ela não é mais uma única molécula de DNA, e sim duas moléculas de DNA. Ao longo do processo de divisão, após a fase S, nós permanecemos com duas moléculas, que seriam as duas cromátides, que vão compor o cromossomo, né, aqui em prófase e em metáfase. Vocês devem ter visto que durante na disciplina de biologia celular, vocês lembram que durante a metáfase, os cromossomos estão no máximo da sua condensação e que, por sua vez, na anáfase, por meio do encurtamento da fibra do fuso, essa duplicação, né, que houve aqui na fase S, elas se separam. Então, cada cromossomo que antes era composto por duas cromátides, da fase S à metáfase, eles se subdividem aqui por meio da separação dessas cromátides, né? E com a telófase e a finalização, nós temos a subdivisão do citoplasma em dois, onde cada célula vai voltar a esse estágio inicial, cada uma compondo um cromossomo formado por uma única fita de DNA. Por este motivo, esse processo é chamado de divisão conservativa. Só para esquematizarmos aqui, nós temos um segundo modelo gráfico, ao qual representa o ciclo de divisão. Então, percebam que uma célula, geralmente, né, a gente entende que nós, seres humanos, apresentamos duas cópias do genoma em nossas células. Uma que foi doada pelo espermatozoide do nosso pai e outra que foi doada pelo óvulo da nossa mãe. Então, a gente tem uma terminologia dentro da genética que é conteúdo C, que é a quantidade de DNA presente em uma cópia do genoma. Já que nós, normalmente, temos duas cópias do genoma, né, uma do pai e outra da mãe, nós somos denominados de 2C. Todavia, uma célula, quando ela está em 2C, nessa fase, em G1, quando ela passa para a fase S e fase G2, então, na fase S, houve a duplicação dessa molécula de DNA, caracterizando assim também, nas próximas fases, em vez de estar com 2,6, essas fases G2, prófase e metáfase vão estar com o número de cromátides dobrados. Por isso que são chamados de 4C, né? Só um segundinho. Perdoe, mas tinha uma pessoa chamando aqui, mas essa pessoa ela não faz parte da turma. Né? Então, nós temos aqui, durante a fase G2, prófase e metáfase, ele está com 4C. Quando a gente chega em anáfase, essa fase é caracterizada pela divisão das cromátides. Então, cada grupo de cromossomos que migrará para um lado, então, esse primeiro grupo daqui ficará com 2C e esse outro com 2,6. Então, aqui nós temos em anáfase, telófase e em G1, ela volta a cada grupo ter apenas uma fita de DNA, né, composto por uma cromátide. E nós temos aqui, né, G1 novamente em S, volta, G2 volta a ter 4C. Então, a divisão, nós temos aqui imagens representando os diferentes níveis de condensação do DNA. Temos aqui o núcleo interfásico, né, que está começando a entrar em prófase, né, então a gente tem essa filamentação, que cada vez mais, de maneira progressiva, vão formando os cromossomos. Em metáfase, os cromossomos atingem o máximo da sua condensação e se organizam na placa equatorial. Em anáfase, temos aqui a anáfase inicial, que é o início da separação das cromátides irmãs, e a anáfase final, né, que a gente tem aqui já migrando para os polos opostos. E, por fim, né, para a telófase, junto com a citocinese, dando origem a duas células idênticas, a célula que originalmente promoveu esse processo de divisão. Bom, quando eu falei sempre que as fitas de DNA foram duplicadas, a partir desse momento, nós não chamaremos mais esse processo de duplicação do DNA de duplicação. Chamaremos de replicação. E como vocês devem saber, uma réplica nada mais é do que a presença de uma cópia a partir de uma matriz original. Então, se, suponhamos aqui, trazendo como exemplo,
Na fase G1, que é aquela fase inicial, onde ainda não houve a duplicação, cada cromossomo aqui representado, ele tem apenas uma cromátide. Uma cromátide. Então, esses cromossomos, formando um par de cromossomos homólogos, eles terão, por sua vez, né, cada cromátide formado por uma fita de DNA. Essa outra cromátide também formada por uma fita de DNA. Passou pela fase S, indo até metáfase, cada cromossomo, agora no formato de X, é representado por duas cromátides. E cada cromátide, ela tem, por sua vez, uma fita dupla de DNA. Então, esse par de homólogos, agora, né, a partir da fase S, eles são compostos por duas cromátides irmãs. E, mais uma vez, cada cromátide é aqui representada por uma fita dupla de DNA. Curiosamente, o processo de replicação, ele vai acontecer ao longo de toda a cromátide. Então, observemos o seguinte, aqui representado, né, nós temos aqui na fase G1, suponhamos que isso fosse um único cromossomo, e cada linha tracejada dessa daqui, ela representa uma das fitas que compõem a fita dupla de DNA. Daí, o que é que nós observamos? Que existem locais onde a fita dupla de DNA ela vai começar a se abrir, formando assim, né, promovendo assim a separação para que logo em seguida, na fase S, aconteça a síntese por meio de complementariedade, né, onde essa fita servirá como molde para a síntese de uma nova fita e essa servirá como molde para a síntese da outra fita. E nessa região nós temos aqui os centrômeros. Daí, essas duas fitas, após a replicação, que é o que nós observamos aqui, elas estão unidas pela região mediana, chamado de constricção primária ou centrômero. É nessa fase, né, após G2, que cada cromossomo está duplicado, por meio, obviamente, da replicação, que logo em seguida, nas fases subsequentes, prófase e metáfase, começa a se formar as fibras de fuso que se ligarão aos centríolos, né, que se ligarão aos centrômeros, né, por meio da placa cinetocórica, levando o arraste para as extremidades em anáfase. E após anáfase, telófase até G1, cada célula que inicialmente tinha um único cromossomo formado, um cromossomo formado por uma única fita dupla de DNA, no final, né, nós teremos duas células com a mesma condição, né, idênticas à original. Todavia, os pesquisadores começaram a desenvolver um conjunto de experimentos para definir como é que acontecia esse processo de duplicação, esse processo de replicação. Eu mencionei anteriormente que havia separação e uma molécula era usada como molde e a outra molécula que antes era fusionada também servirá como molde. Então nós temos aqui duas moléculas que servirão como molde. Mas a dúvida que existia até então era se o mecanismo utilizado para replicar o DNA original, para fazer uma cópia desse DNA original, ele poderia ser de três maneiras. Ou ele seria conservativo, onde nós teríamos uma molécula totalmente original, então uma célula receberia uma molécula totalmente original e outra seria a recém-sintetizada. Temos um outro modelo de hipótese semi-conservativa, onde cada molécula ela é uma híbrida, ou seja, uma mistura de molécula antiga com molécula nova, né? Então, nós teríamos esse modelo de replicação semi-conservativa ou o modelo de conservação dispersiva, né? O modelo de replicação dispersiva, onde cada molécula era um pedaço da velha, um pedaço da nova, um pedaço da velha, um pedaço da nova, um pedaço da velha, um pedaço da nova, e assim subsequentemente. Então, existiam três hipóteses que precisavam ser comprovadas pelo modelo, ou como é que, de fato, aconteceria essa replicação. Daí, mais uma vez, nós temos aqui um experimento que foi planejado pelo Michelson e o Stahl em 1958, onde esses pesquisadores utilizaram meios de culturas enriquecidos com dois tipos de nitrogênio. Um mais pesado, que é o nitrogênio 15, e outro mais leve, que é o nitrogênio 14. O que é que nós observamos, o que é que esses pesquisadores observaram ao longo das gerações de multiplicação das bactérias
do tipo Escherichia coli, né? Ele percebeu o seguinte, que todas as vezes que ele cultivava bactérias por ciclos repetitivos em um meio de cultura contendo nitrogênio 15, essas moléculas, todas elas, 100%, ficariam compostas meramente por nitrogênio 15. Então, eles teriam, quando os pesquisadores eles centrifugavam utilizando uma solução de cloreto de césio, eles percebiam que as moléculas com nitrogênio 15 exclusivamente, elas formavam uma deposição, né, no fundo do tubo, né, de uma posição mais abaixo, indicando uma maior densidade. Todavia, esses pesquisadores pegaram essas bactérias somente cultivadas em nitrogênio 15 e experimentaram cultivá-las em nitrogênio 14. Um fato curioso é que eles perceberam que, semelhantemente ao exemplo anterior, né, foi formada uma única faixa após a centrifugação em cloreto de césio. Só que essa faixa apresentava uma menor densidade. Isso por quê? Porque essa faixa, né, durante o processo de replicação, a fita dupla de DNA se abriu e cada uma dessas moléculas, que antes eram nitrogênio 15, elas receberam a adição de bases nitrogenadas contendo nitrogênio 14, formando duas moléculas híbridas, né, de nitrogênio 15 com nitrogênio 14. Todavia, o que é que se pode imaginar, né? Essa densidade intermediária, ela acabou sendo justificada por meio da formação dessas moléculas exclusivamente nitrogênio 14, nitrogênio 15. Observem que em ciclos subsequentes, que esses pesquisadores usaram mais uma vez o cultivo empregando o nitrogênio 14, sempre tinha uma faixa, essa faixa híbrida de nitrogênio, né, de moléculas de DNA contendo nitrogênio 14 e 15. Só que elas caíam na casa de 50%, todas as vezes. Então, 50% de 100 é 50. 50% de 50 é 25. Na metade de 25 é 12,5. Todavia, os pesquisadores perceberam que também havia uma formação de moléculas que eram ainda mais leves. Até porque, olha, todas as vezes que eu tinha uma molécula 14 e 15 que ela se separava, e era incorporado novamente o 14, que era o que estava contido no meio, a molécula que recebeu, que estava com 15, ela recebeu somente 14. Então, ela ficou um híbrido 14 e 15, que é o que a gente observa aqui. Já a outra que se separou, que anteriormente era 14, ela recebeu 14 de novo. Então, mais uma vez, a molécula que está situada de maneira menos densa, ela é a 14-14. Daí, o que é que, após ciclos sucessivos de cultivo, geração após geração, os pesquisadores observaram que cada vez mais a molécula 14-15 ela sumia, né, ia diminuindo em proporção. Todavia, né, esses 25% que haviam diminuído aqui aumentaram na molécula 14-14. Os 12,5%, que cai a metade, que estava aqui, subiram para cá, formando esses 87,5%, que aqui, nesse modelo, foi representado por 88%, só para fins de aproximação. Por este motivo, né, com base nesses resultados, o Messerschmitt eles chegaram à conclusão de que a replicação só poderia existir um modelo que explicava esse tipo de replicação, que seria o semiconservativo. Por quê? Paremos para imaginar. Se o modelo de replicação ele fosse conservativo, eu tinha aqui inicialmente moléculas formadas exclusivamente por nitrogênio 15. Então, se ele é conservativo, ao longo de todo o processo, ele iria conservar, só teríamos moléculas com nitrogênio 15. Todavia, então, a hipótese utilizada para o nitrogênio, para que a replicação ela fosse conservativa, ela acabava sendo descartada. Semelhantemente, se fosse dispersiva, então teria um pedaço de outro, pedaço da molécula velha, um pedaço da molécula nova, formando, desse modo, né, moléculas que teriam padrão também de dispersão semelhante àquilo que nós observaríamos formando um único tipo de molécula dentro de um espectro semelhante, geração após geração.
Daí, também era uma hipótese que não se sustentava por meio dos experimentos elaborados. Deste modo, a partir do experimento de Messer-Stal em 1958, ficou constatado que a replicação ela se dava de maneira semi-conservativa. Né? Aqui mais um exemplo dos modelos. Né? Temos aqui o crescimento das células em nitrogênio 14, formação de híbrido na primeira geração, 14 e 15. Na segunda geração, tinha moléculas 14, 14, 14 e 15. Isso sucessivamente, sendo que a cada vez mais as moléculas 14, 14, geração após geração, iam se concentrando em maior quantidade. Daí, como eu havia falado, né, ficou determinado que a replicação do DNA ela aconteceria de maneira semi-conservativa. E esse slide é um slide que vai nos acompanhar ao longo dos nossos 2 próximos encontros, uma vez que tratamos neste slide do dogma central da biologia molecular. Isso não é o dogma central moderno, porque ainda tem um outro detalhe, onde nós temos aqui que a partir do DNA, o DNA faz cópia do próprio DNA por meio de um evento molecular denominado, né, de um evento celular denominado de replicação. Já o DNA, ele produz RNAs por meio de um evento chamado de transcrição. E esses RNAs trarão a informação para ser sintetizada das proteínas por meio de um evento que é conhecido como tradução. Daí, primeiramente, vamos situar fisicamente onde é que acontece a replicação do DNA, né? Onde ela é iniciada. Ela é iniciada em pontos específicos denominados de ORCs, que são os complexos, né? Essa é uma abreviação em inglês. Então, é o complexo de origem de recombinação, perdão, de replicação, né? Então, nós temos aqui essas ORCs, elas estão, a depender do organismo, espalhado ao longo de vários pontos da molécula de DNA. Então, nós temos, na espécie humana, temos 46 cromossomos e, curiosamente, nós temos ORCs distribuídas ao longo desses 46 cromossomos e cada cromossomo tem várias ORCs, né? Ao contrário de bactérias, que a bactéria, uma bactéria, ela tem um DNA tão simples que ela só precisa de uma única origem de replicação. Curiosamente, nessa origem, né, que aqui está marcado em amarelo, é onde a replicação começa, né? E por que em nós, seres humanos, temos várias ORCs e em bactérias só temos uma? Vamos fazer uma comparação bem simples para que fique mais claro. Suponhamos que você quer construir uma casa para o seu cachorrinho, você tem um pincher, e você quer construir uma casa para eles. Você não precisa chamar vários pedreiros, você só precisa de um pedreiro, ele dará de conta de maneira eficiente. Todavia, se você deseja construir uma mansão, nós levamos em consideração que um único pedreiro seria possível de que um único pedreiro conseguisse construir sua mansão. Todavia demoraria, né, muito tempo para que a sua mansão fosse finalizada. Como estratégia, o que você faz? Contrata vários pedreiros. E por esse motivo, fazendo essa analogia com o que nós observamos no nível celular, a gente também, indivíduos eucariontes, por ter genomas maiores e mais complexos, eles necessitam de ter um maior número de células em divisão. Por qual motivo? Simples. Para que ele promova a divisão do tipo mitose, ele precisa, por sua vez, de que essa replicação do DNA aconteça perfeitamente e completamente dentro de um prazo, de um espaço de tempo. Bom, olha só, pensemos bem, nós somos seres que inicialmente fomos gerados por meio da união do espermatozoide com o óvulo, que se uniram, formaram a célula ovo-zigoto, e que por sucessivas divisões mitóticas formaram cada um de nós, né? Essas divisões deram origem a cada um dos sistemas que nos compõem, né? Agora, imaginem se a gente só tivesse uma origem de replicação com um genoma tão grande como temos. Para que a gente concluísse o processo de uma única divisão celular, demoraríamos muito mais tempo e, consequentemente, até a formação de um período gestacional, né, a mãe de vocês teria a necessidade de ter anos, né, de gestação
uma vez que a mitose, por não ter tantas origens de replicação, ela aconteceria de uma maneira muito lenta. E isso, biologicamente, não é interessante. Daí, o que nós observamos aqui, olha, por exemplo, em bactérias, existem locais denominados de origem de replicação, e a partir do local em que essa fita de DNA se abre, antes ela era fita dupla, uma nova fita, quando ocorre a abertura por meio da quebra das pontes de hidrogênio, que unia a fita dupla de DNA, nós temos a abertura e formação, né, e síntese de uma nova fita de DNA, dando origem, assim, no final, a duas moléculas fitas duplas de DNA idênticas entre si. Curiosamente, a velocidade com que a bactéria ela sintetiza essa nova fita é absurdamente grande. Observem, cada bactéria, em sua maquinaria de replicação, ela consegue inserir 850 nucleotídeos por segundo. Imaginem, elas demoram aproximadamente 100 minutos para copiar o seu genoma por completo. Ora, só nessa frase que eu estou falando aqui, que demoram 850 segundos, né, que elas inserem 850 bases por segundo. Imagine essa situação, né? Nós teríamos aqui, dentro dessa frase, milhares de nucleotídeos sendo incorporados por meio das enzimas específicas que são usadas durante o processo de replicação do DNA. Então, em organismos eucariontes, como eu havia mencionado, existem várias origens de replicação, e que essas origens, elas não estão disponíveis para serem copiadas tudo simultaneamente. Elas são progressivas. Então, nós temos aqui uma molécula de DNA fita dupla que tem aqui na região 1, aqui denominado por R1, R2 e R3. Então, região 1, 2 e 3. Cada região dessas contém uma origem de replicação, aqui chamadas de O1, O2 e O3. Suponhamos que a primeira origem a ser ativada, né, você tem um complexo ASOX liberando a origem de replicação, então a síntese da nova molécula fitodupla, ela iniciará por aqui e vai gradativamente aumentando, né, seguindo nos dois sentidos da fita. Logo em seguida, em um segundo momento, nós temos aqui a origem de replicação 3, que ela foi disponibilizada para cópia. Daí, nós temos ela também, a origem 2 está crescendo, a origem 3 também, e, subsequentemente, elas podem se unir. E, logo em seguida, virá a origem de replicação 1. Então, nenhuma dessas regiões, elas deixam de ser replicadas durante a fase S, que é a fase de síntese da nova fita de DNA. Então, nós temos aqui a bolha de replicação abrindo nos dois sentidos, e a gente vai conversar mais sobre um pouco mais adiante. Então, esse processo que nós temos aqui, né, de abertura das origens de replicação e de crescimento, elas vão levar à formação da união de uma grande sequência, ao qual a gente tem aqui essas regiões que estão em fase de síntese, são chamadas de réplicons. Então, nós temos réplicon dos dois lados, que, por sua vez, à medida que eles vão crescendo, eles se unem e se fusionam, formando um único réplicon. Isso acontece desde as regiões medianas do cromossomo, que, na verdade, ele não está na forma de cromossomo, ele está na forma de DNA linearizado, né? Eles vão se abrindo e a fita dupla vai sendo copiada. Essas regiões dos réplicons que estão sendo sintetizadas, porque a síntese aqui já é fita dupla de DNA. Essa eletromicrografia, né, ela revela aqui fita dupla de DNA que foi aberta, isso é um réplicon, né, e em seus dois sentidos estão acontecendo nessas regiões as sínteses que nós observamos na fita dupla de DNA. Mas para que essa fita ela seja duplicada, o que é que nós precisamos? Precisamos de um conjunto de enzimas que atuam de maneira diferenciada, né, e que essas, por sua vez, são denominadas de DNA polimerases, DNA primase, DNA ligase, helicase, e também temos algumas outras enzimas que a gente vai falar sobre, que atuam relacionado também ao reparo do DNA. Temos também outra enzima denominada de topoisomerase ou girase, que vamos mencionar um pouco mais à frente. Então, em bactérias, a exemplo da Escherichia coli,
existem várias polimerases que são chamadas de 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui, nesse nosso encontro, para ficar mais fácil de se compreender, eu vou explicar um mecanismo que acontece na bactéria Escherichia coli. Porque em eucariontes, essas DNA polimerases, elas têm outras nomenclaturas. Então, alfa, beta, teta, sigma, epsilon, né? Então, a gente tem outras nomenclaturas e cada uma delas, elas desempenham papéis que seriam correlatos. Então, se a gente, no nosso propósito hoje, é entender como funciona o mecanismo de replicação e que, por sua vez, se vocês tiverem interesse, é só dar uma aprofundada com relação a eucariontes e vão observar que essas enzimas polimerases, elas são nada mais, nada menos do que subunidades aqui representadas em eucariontes. Então, para que fique mais claro, só para a gente entender, toda molécula bioquímica que termina com ase, ela é uma enzima. Então, qual é a função da DNA polimerase? Vamos lá. A ase é uma enzima, polimerizar é o ato de sintetizar, de produzir, de fabricar DNA. Então, a enzima chamada DNA polimerase, ela tem um papel de síntese de novas moléculas de DNA. E elas são classificadas em 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aqui nós vamos trabalhar, principalmente no nosso encontro de hoje, com a 1, a 2 e a 3. Já a DNA primase, aí vocês botam aqui, a ase é uma enzima que faz alguma coisa para o DNA. E a gente vai falar do que seria essa coisa daqui a pouquinho. Aí temos aqui uma enzima que liga DNA, chamada DNA ligase. E aqui nós temos a helicase. Então, tem algo a ver com a dupla hélice, certo? Então, nós teremos aqui enzimas que estarão envolvidas na adição dos iniciadores de DNA, de RNA, perdão. Nós teremos enzimas que unirão fragmentos de Okazaki e outros que auxiliarão na separação das fitas de DNA por meio da quebra das pontes de hidrogênio. A primeira das enzimas, que eu gostaria de citar durante o processo, que está aqui representado, é a enzima helicase. A enzima helicase, né, como eu havia falado para vocês, nós temos aqui uma fita dupla de DNA que ela está sendo aberta nesse modelo esquemático. E aqui do outro lado, aqui percebam que ela era fita dupla, com uma fita simples para cá, outra fita simples para lá. E a essas fitas simples estão ligados enzimas que são denominadas DNA polimerase tipo 3, que essa é a principal enzima envolvida na síntese. E observe que ela forma dímeros. O que é di, né? É o prefixo que indica duas estruturas que estão ligadas, uma trabalhando em uma das fitas simples que foi separada, a outra enzima, né, o outro monômero, está atuando sobre a segunda fita, sintetizando, né, a fita dupla de DNA nova. Mas a gente vai discutir com maior riqueza de detalhes. Então, essa enzima helicase, ela tem como função quebrar as pontes de hidrogênio, não é quebrar a molécula de DNA, é quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as adeninas às timinas e as guaninas às citosinas, promovendo assim a separação da fita dupla de DNA, permitindo que a DNA polimerase ela se ligue e ela funcione sintetizando as moléculas novas, mantendo a molécula antiga intacta, né, a molécula velha, formando aquela replicação que nós discutimos há pouco como replicação semiconservativa. Então, basicamente, essa enzima, ela atua, o dímero, né, da DNA polimerase tipo 3, ele está aqui anterior, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa região onde a helicase, ela atua quebrando as pontes de hidrogênio e abrindo a fita de DNA. Curiosamente, dois outros eventos precisam ser mencionados, né, aqui representados nessa figurinha. A existência dessas estruturas aqui, que são chamadas de SSBPs, que são proteínas que se ligam a fitas simples temporariamente, até que a enzima DNA polimerase ela chegue a essa região. Por que a necessidade da ligação dessas pequenas proteínas?
pelo simples fato de que se a fita de DNA, ela que foi separada pela helicase, se ela ficar livre, ela pode voltar a reestruturar as pontes de hidrogênio, né, sem gasto de energia, né, simplesmente por atração, atração física. E isso não é interessante, até mesmo porque a enzima DNA polimerase ainda não chegou. E por não ter chegado, se ela chegar e essas pontes de hidrogênio tiverem se fechado, ela não vai conseguir abrir a fita dupla de DNA, que esse é o papel da enzima DNA helicase, tá? Daí, percebam que mais à frente nós temos uma outra enzima chamada de topoisomerase, que vamos discutir um pouco mais, né, no próximo slide qual a sua função, né? Essa topoisomerase, aqui representado, né, temos a girase, ela sempre se localiza à frente da molécula de DNA, né, da molécula da DNA helicase. Por quê? Porque à medida que as fitas duplas de DNA vão sendo abertas, a tensão de abertura dessa fita ela é lançada mais adiante. Quer ver um exemplo disso mais prático? Quando a gente tem uma corda, um barbante, que a gente quer partir no meio, por exemplo, aqueles barbantes de inário, quando você vai puxando, ele inicialmente abre de maneira muito fácil. Todavia, à medida que você aumenta, é formado como se fosse um nó logo à frente do local que você está promovendo a abertura. Esse local, né, nada mais é do que o produto de um superenovelamento decorrente da desespiralização da molécula fita dupla de DNA. Na tentativa de relaxar a fita para que a helicase continue exercendo a sua função de corte da fita dupla, essa topoisomerase, ela promove quebras, né, em uma das fitas, e essa quebra, ela gira, uma das moléculas gira, relaxando, e depois acontece novamente a ligação por meio da formação de ligações fosfodiésteres. Então, essa topoisomerase, ela atua de maneira estratégica, removendo a superhelicodização promovida pela abertura que a helicase faz na molécula fita dupla de DNA, relaxando e permitindo assim a continuidade do processo de abertura para que logo em seguida aconteça a síntese de DNA. Então, mais uma vez, as proteínas de ligação, que são aquelas SSBPs, impedem a formação da ligação das pontes de hidrogênio novamente a partir das cadeias simples que estão expostas, decorrentes da ação da helicase. Então, como acontece a replicação? Bom, todo processo, eu costumo dizer que tem início, meio e fim. Então, o processo de replicação, ele trabalha com todas aquelas enzimas, elas também têm início, meio e fim. O início recebe o nome de iniciação, o meio, o alongamento, e o fim, término. Não é muito diferente. E eu chamo a atenção porque não só agora na aula de hoje nós teremos iniciação, alongamento e término, como também quando a gente falar sobre transcrição e tradução, que são dois eventos separados, também terão iniciação, meio, né, iniciação, alongamento e término, início, meio e fim. Então, essa é uma nomenclatura padrão para esses diferentes eventos, tanto de replicação, quanto de transcrição, quanto de tradução. Tá? Então, fiquem atentos. Só que em cada um, os eventos que acontecem são diferentes. A iniciação da replicação, ela acontece quando as origens de replicação elas são ativadas e as proteínas que estavam protegendo a origem de replicação, as ORCs, né, que seriam aqueles pontos de reconhecimento de origem, eles são liberados. Logo em seguida, nós temos o acoplamento, né, nós temos o acoplamento de uma outra molécula junto à fita dupla de DNA que acabou de se abrir. Essa pequena molécula são aqueles iniciadores denominados de primers, né? Aí eu faço um chamamento aqui, porque a gente lembra, né? Para quem assistiu o filme Transformers, lembra que o Optimus Prime,
ele é um Autobot que deu origem, né? Ele foi o primeiro da linhagem dos Autobots. Então, assim, só para que vocês façam esse link, para aqueles que conhecem a história dos Transformers, né? Então, para que seja dada origem, né? Para que seja dado início à síntese de DNA, é preciso que exista um iniciador, também denominado de primer, tá? Qual é a função desse iniciador? Né? Ele é um primer produzido pela DNA primase. Lembram aquela enzima que eu havia mencionado anteriormente? A DNA primase é uma enzima que sintetiza uma pequena molécula denominada de iniciador ou primer. Veja, iniciador, ele começa. Então, quando a fita dupla se abre, esse iniciador se acopla à molécula de DNA fita simples. Para que esse primer serve? Bom, se eu disse que quem faz a síntese é a DNA polimerase tipo 3, ela por si só não consegue saber qual local ela vai ser inserido, porque ela precisa de uma extremidade 3' né, que é a extremidade livre do primer, que ela precisa para se reconhecer e se ligar ao ponto específico onde o primer está dizendo, olha, é aqui que vamos iniciar. Lembre, o primer é um iniciador. Então, ele convoca a enzima DNA polimerase para pontos específicos dentro das origens de replicação. E logo em seguida, uma vez fixada, haverá a próxima etapa, que é a fase do alongamento, certo? Então, o alongamento, ele se dá especificamente por meio do reconhecimento das bases que estão na fita molde, certo? Que seria a fita ao qual será utilizada para a síntese, né, da nova molécula de DNA que está aqui em crescimento. O que nós podemos observar? Vejam, só para facilitar, deixa eu colocar aqui. Vou selecionar aqui a caneta. Veja, a síntese, a molécula que está sendo sintetizada, a síntese ela vai acontecer no sentido 5', 3', tá? Síntese, eu chamo a atenção de vocês que a palavra síntese, me perdoem que o mouse não está colaborando, mas a síntese começa com S e termina com E. Então, para facilitar, o S lembra um 5 e o E lembra um 3 invertido, certo? Então, a síntese, ela sempre vai acontecer no sentido 5', 3'. Já a leitura, não, veja que ela está acontecendo assim, 5', 3', está acontecendo neste sentido. Já a leitura que a DNA polimerase tipo 3 faz, a fita molde, ela está no sentido contrário. A leitura, né, já que as fitas são antiparalelas, se nesse sentido é 5', 3', do outro sentido é 3', 5'. Observem aqui, olha, carbono 3 livre, radical fosfato no carbono 5 livre. Então, aqui, extremidade 5', e neste outro lado, extremidade 3'. Tá? Então, todas as vezes, a molécula, quando a gente aqui não tem a representação dela, né? Mas eu tenho aqui uma molécula de DNA polimerase que ela está caminhando, promovendo a síntese no sentido 5', 3', né? Aqui nós temos a extremidade livre. Daí, o que é que acontece no nível molecular? À medida que ela vai andando sobre a fita de leitura, né, que é a fita antissenso, que é no sentido contrário à síntese, que é 3', 5'. Lembrando, mais uma vez, síntese, 5', 3'. À medida que ela vai caminhando, ela vai reconhecendo quem são os nucleotídeos, quem são as bases nitrogenadas que estão disponíveis. Daí nós podemos observar que neste local aqui, né, nós tínhamos uma guanina aqui representada. Qual é a base que se complementa com a guanina? Aqui é uma purina, então nós temos uma pirimidina que atende pelo nome de citosina. Esses nucleotídeos, a forma livre dele, ela é
trifosfatada. Ou seja, apresenta, quando ela está livre em meu celular, ela está trifosfatada. Para que aconteça, primeiramente, né, o reconhecimento, a citosina, ela restabelece as pontes de hidrogênio com a guanina e, posteriormente, haverá uma ligação, certo? Na extremidade 3' livre, a ligação por meio da quebra da molécula do hidrogênio, esse hidrogênio ele é liberado e vai estabilizar essa extremidade daqui, onde o trifosfato ele é quebrado, gerando energia para promover a ligação fosfodiéster. Essa ligação ela acontece entre o radical fosfato mais próximo ao carbono 5 com a extremidade 3'. Observem, nessa extremidade 5' está livre, mas nessa daqui 3' estava livre e passou a ser ocupada por meio da formação da ligação fosfodiéster e a liberação de uma molécula denominada de pirofosfato. Tá? Então, o produto da ligação gera energia, né? A quebra do trifosfato gera energia para promover a ligação do tipo fosfodiéster. Ok? E, mais uma vez, nós temos aqui a extremidade 3' livre. Veja, a síntese sempre vai estar acontecendo da 5' para a 3'. E agora é a vez, né, da polimerase, da DNA polimerase, ler uma adenina, chamar uma timina e promover mais uma vez a quebra da tripla ligação, né, do triplo radical fosfato, formando, por sua vez, liberando o pirofosfato e promovendo a ligação fosfodiéster. E assim sucessivamente acontece, sempre lembrando, leitura 3', 5', síntese 5', 3'. Então, nós temos aquilo que nós chamamos, olha aqui, a fita molde 3', 5', e a síntese acontecendo nesse sentido, né, 5', 3', tá? É o que podemos observar nesse segmento. Todavia, vejam, uma molécula, ela está agindo aqui. O seu dímero, ele age nesta outra molécula, né? Então, nós temos cada monômero agindo em uma molécula diferente. A leitura, ela acontece 3', 5', nessa fita, né, que é de leitura contínua. Todavia, essa outra fita, veja, todas elas, esse complexo, esse dímero, ele caminha neste sentido. Então, quando ele está fazendo a leitura, ele está fazendo a leitura neste sentido. E leitura não se faz no sentido 5', 3'. Somente a leitura ela é feita no sentido 3', 5'. 5', 3' é o sentido da síntese. Então, como acontece a síntese da molécula complementar, que também está em processo de síntese, por meio daquilo que nós chamamos de formação da fita retardatária, descoberta no ano de 1967 por um pesquisador denominado de Okazaki. Ele percebeu que, ao contrário do que acontecia aqui, que a síntese era contínua, nessa outra extremidade, ela acontecia de maneira descontínua. Para que fique mais clara a compreensão, a fita de DNA, que ela é 5', que está sendo, já que a síntese ela está acontecendo neste sentido, então, ela precisa de ter algum evento que auxilie a realização da síntese neste segmento. Então, só para ficar mais claro, o que eu vou representar aqui abaixo. Nós temos aqui a fita dupla de DNA. Uma está no sentido 5', 3', a outra está no sentido 3', 5'. Se a gente está tendo uma síntese neste sentido, então a DNA polimerase, esqueçam por enquanto essa parte daqui de cima. A DNA polimerase, ela está lendo essa fita daqui normal, né, que a leitura, a síntese, vou chamar aqui de S, está acontecendo no sentido 5', 3', ela vai acontecer aqui, tá? Então, ela vai acontecer nesse sentido daqui até o final. Todavia, aqui, por ser síntese contínua, nós temos a leitura, a fita molde, a 3', 5'. Já essa de cima, ela não.
a leitura não pode acontecer. Na verdade, ela vai acontecer da seguinte maneira. A DNA polimerase, ela vai pegar essa fita e vai torcê-la para que, quando ela torce, essa extremidade que estava antes, ela fica para depois, tornando-se 5' E essa que era depois, ela vem quando ela tem perdão, aqui é um 3. Esse segmento daqui, ele se torna 3', 5' por meio de um looping, que há um giro de torção na molécula de síntese descontínua. Quando ela atinge o sentido 3', 5', aí sim, o monômero da DNA polimerase que estava agregado a essa região, ele promove sim a síntese neste sentido, que agora, se a leitura é 3', 5', que foi normalizado, a síntese passou a ser no sentido 5', 3', certo? Então, ele faz isso, depois o monômero, ele anda um pouco mais à frente, já que ele fez esse fragmento, esse trecho, que geralmente é um trecho de 1000 pares de bases. Ele vai fazendo essa torção de 1000 em 1000 pares de bases. Em 1000 bases, né? Que não é par, aqui é bases. Mas a síntese, quando ela acontece, aí se transforma em pares de bases. Mas aí, o que é que ele vai fazendo? À medida, nós temos o primeiro, 6.000, aí depois mais 1.000, depois mais 1.000. À medida que esses trechos vão sendo sintetizados, e à medida que a polimerase avança, cada segmento desse é chamado de fragmento de Okazaki, que vai ser unido por uma enzima chamada de DNA ligase. Então, uma das enzimas usadas anteriormente, que eu havia mencionado, era a DNA ligase, que ela tem como papel unir esses fragmentos de Okazaki. E, curiosamente, cada fragmento desse, sintetizado, ele precisa de um primer. Então, a DNA primase, ao contrário da fita contínua, que só produz um primer, que vai do começo ao fim, na fita descontínua, a cada fragmento de Okazaki é necessário sintetizar um primer para aquela região que vai ser sintetizada, para que a polimerase consiga reconhecer e dar seguimento. Então, todas as vezes que há a síntese, né, a gente tem um pequeno primer, que é um RNA, que é incorporado naquela região para que a síntese aconteça nas fitas descontínuas. E cada vez que vai havendo a síntese, a enzima DNA ligase vai unindo esses fragmentos de Okazaki. Então, nós temos aqui a primase, que ela, na verdade, é uma ribonucleoproteína, que ela tem esse papel de fornecer uma extremidade OH para que a DNA polimerase tipo 3, ela se ligue, né, à região alvo e promova, obviamente, né, após a primase atuar formando o primer, aqui marcado em verde, aí você tem a DNA polimerase tipo 3 se ligando e promovendo a síntese no sentido 5', 3', e a fita de leitura 3', 5'. Chamo a atenção para vocês demais a esses eventos, leitura e síntese, ok? Essa figura eu gosto bastante dela, né? Tem uma outra também que eu prefiro ela, né? Que vai ser mais à frente. Nós temos aqui representados, mais uma vez, só para a gente recapitular, a helicase, quebrando as pontes de hidrogênio, as SSBPs, que são aquelas proteínas de ligação de fita simples, mantendo a fita separada, e nós temos aqui, né, o dímero, neste caso aqui, das DNAs polimerases. Percebam que nós temos aqui, desculpem, um dímero que ele é formado com denominações diferentes, já que ele está tratando, nesse caso aqui, de eucariontes, mas que o processo de síntese é o mesmo. Nós temos aqui a formação de primers de RNA, que estão sendo, né, utilizados para que a síntese aconteça pelo DNA polimerase. Tá? Aí nós temos a DNA primase, que é promover a síntese do primer. Deixa eu ver o que mais o que temos aqui como exemplo. A topoisomerase removendo a superhelicoidização, situado na frente da helicase.
Eu havia comentado com vocês, quando eu me referisse à DNA polimerase, não só existe um tipo de DNA polimerase para os diferentes organismos, né? Em bactérias, nesse caso o modelo da Escherichia coli, as três principais enzimas desse tipo, a DNA polimerase tipo 1, 2 e 3. Curiosamente, né, elas receberam esse nome em decorrência da descoberta, né? Então, primeiro foi descoberta a DNA polimerase tipo 1, depois a 2, depois a 3. Só que essas três enzimas, elas apresentam papéis diferentes. Nós já vimos que a DNA polimerase tipo 3 ela é a principal enzima usada no processo de replicação do DNA. Né? Todavia, essa enzima ela não é a única empregada durante o processo de replicação. Existem duas outras DNA polimerases que são muito importantes. Né? Nós temos a DNA polimerase tipo 1, que ela tem uma função, né? Ela foi de remover, essa função é de remover os primers, que são sintetizados vários primers na fita descontínua, enquanto que, depois dessa remoção, acontece a união de segmentos por meio da DNA ligase. E a DNA polimerase tipo 2, ela é uma enzima que eu costumo dizer fenomenal, porque a DNA polimerase tipo 3, ela vai lá e sintetiza. A DNA polimerase tipo 1, ela vai lá e remove os primers. E, obviamente, a ligase ela vem e complementa, formando a ligação fosfodiéster. Todavia, a DNA polimerase tipo 2, ela tem um papel que é importantíssimo para a vida das espécies. Uma vez que é por meio da falha dessa enzima, que é responsável pelo reparo do DNA, que se por acaso ela fizer um reparo, e esse reparo, né, ficar tudo ok, né, então a DNA polimerase ela erra. Aí, de repente, a DNA polimerase tipo 3 ela erra durante a síntese. Aí, logo em seguida, vem a DNA polimerase tipo 2, opa, tem um erro aqui, ela vai lá e corrige. Se ela não corrigir, esse erro vai passar adiante, podendo interferir na síntese das proteínas decorrentes daquela região gênica. E quando a gente está tratando de bactérias, nós precisamos entender que a DNA polimerase ela atua a uma velocidade de inserção de 850 pares de base por segundo, né? De 850 nucleotídeos por segundo. Então, numa velocidade tamanha, é improvável que não cometa erros. Mesmo assim, a taxa de erro que acontece naturalmente é muito baixa. De modo que, quando esse erro acontece, vem lá a DNA polimerase tipo 2 e corrige. Caso ela não corrija, nós temos um evento denominado de mutação. Então, aqui, olha, mais esquematicamente, eu havia falado para vocês que as DNAs polimerase, em bactérias, nós temos a DNA polimerase tipo 3, todavia, quando a gente fala de eucariontes, essa DNA polimerase tipo 3, na verdade, é um complexo formado por diferentes DNAs polimerases, aqui temos a beta, a alfa, a epsilon e outras mais, né, a sigma, que compõem essa estrutura. Semelhantemente, nós temos aqui a topoisomerase, que é também denominada de girase, né? E temos o primer sintetizado, então, assim, os processos eles são bem semelhantes. Eu gosto muito dessa figura daqui, porque aqui eu tenho uma síntese mais fidedigna de todos os processos que acontecem. Nós temos aqui a abertura da origem de replicação e está acontecendo a síntese da fita contínua, que ela recebe esse nome de leading strand, e temos essas fitas descontínuas, que é o modo de replicação do lagging strand, tá? Mas, de qualquer modo, nós temos aqui a síntese acontecendo nos dois sentidos. Aí temos a abertura da forquilha de replicação, que é aqui onde a DNA polimerase está agindo duplamente, né? Esse dímero está agindo nas duas fitas. Então, eu tenho uma síntese que está acontecendo aqui de maneira contínua, certamente tinha um primer aqui anteriormente localizado, que fez com que houvesse a disponibilização da extremidade 3' OH para que ele se fixasse. Já a fita descontínua, percebam que aqui, olha, ela já passou, né, a DNA polimerase já passou aqui, né, nós temos aqui a frequência de primers sendo sintetizados, aqui esse espaço em azul simbolizado pelo aquele fragmento de 1000 pares de bases,
onde nós temos aqui, à medida que está havendo a síntese, né, neste sentido aqui, por meio do looping, então nós temos aqui o primer que serviu para o ancoramento da DNA polimerase tipo 3, a síntese está acontecendo, e mais uma vez aqui, olha, os primers estão sendo removidos pela DNA polimerase tipo 1, e a DNA ligase está unindo essas duas regiões de fragmentos de Okazaki, né, sucessivamente, uma após a outra. E aqui temos à frente, né, a DNA primase sintetizando mais um primer que vai ser utilizado para a síntese deste segmento quando ele sofreu o looping. Aqui mais do mesmo, né? Então, só relembrando que a DNA polimerase, nesse caso a tipo 3, ela é responsável por catalisar essa síntese, né? Mas para isso ela precisa de uma extremidade OH fornecida pelo primer. O alongamento, que é a síntese, ela acontece no sentido 3 linha, 5 linha, perdão, 5 linha, 3 linha, da leitura 3 linha, 5 linha, e, por sua vez, a DNA polimerase ela não consegue sintetizar do zero, ela precisa, sim, da extremidade 3'OH do primer. E, obviamente, a DNA polimerase que a gente havia mencionado, a tipo 2, ela é responsável por realizar o processo de correção por meio da extração dos nucleotídeos incorporados erroneamente. Esse daqui não precisamos falar, não precisamos. Só aqui. Mais uma vez, falando sobre o mecanismo de reparo, onde acontece, a gente tem aqui o mecanismo chamado proofreading, que proof é prova, reading leitura. Então, esse mecanismo de leitura, né, que ele faz a prova de leitura, que a DNA polimerase tipo 2 ela realiza, e ela possui dupla função, ela retira ela tem esse papel de exonuclease, no sentido 3 linhas, 5 linhas, e uma vez retirado o nucleotídeo inserido erroneamente, nós temos a incorporação por meio da polimerização no sentido 5 linhas, 3 linhas. Aqui, mais uma vez, falando sobre o reparo. E, curiosamente, eu havia falado que tinha um processo de iniciação, o de alongamento, que é essa síntese contínua, sentido 5 linhas, 3 linhas, e temos o processo de terminalização. Lembremos que, quando a gente falou na última aula sobre um cromossomo, ele apresentava em suas extremidades uma região chamada de telômero, né, em cada um dos lados. Esse telômero, na verdade, a síntese que está acontecendo é do meio para as extremidades. Então, aquela formação dos réplicons que irão se unir, ela vai acontecer do meio para as extremidades. E quando eles atingem essa região denominada de telômero, que é uma região bem específica, o processo de terminalização da replicação ela acontece com a ação de uma enzima também específica denominada de telomerase. Né? Essa telomerase ela tem o papel fundamental de promover a síntese dos telômeros. Então, o processo de replicação ele se encerra em eucariontes quando a telomerase ela atua, né, promovendo a síntese, a duplicação desse DNA. Já em eucariontes, que a gente não tem essas regiões mais específicas, né, a síntese ela acontece quando simplesmente, né, todo o DNA ele é replicado. E era isto, ok? Só retornando aqui, parando a apresentação, interrompendo a gravação.